Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 666 da besta. Algo terrível vai acontecer. Preparem-se. Preparem-se. Jesus está voltando. O dinheiro. Vamos lá. Mais um editorial para vocês, Terra Brasil Notícias, para a gente encerrar aqui e o vídeo não ficar muito longo, né? Afinal, não quero tomar o tempo de vocês à toa. Exemplo de regulação que o Brasil quer implantar já funciona na China. E 1,4 milhão de postagens já foram excluídas, alegando desinformação. Mas o que é isso? Que novidade, né? O Brasil, é lógico que se ele for implementar alguma coisa, ele vai copiar a democracia da China, afinal lá não tem autoritarismo, lá tem livre expressão, liberdade de expressão. Nem é coincidência o governo Lula, numa das primeiras viagens, correr para onde? O Titi Xi Jinping. É lógico. Gente, tem que ser muito ignorante para não entender a sanha autoritária do governo que está aí. Eles querem criar órgão de regulação, Ministério da Verdade, polícia particular do governo, para quê? Para implementar tudo isso que a gente vê. Gente, precisa ser muito inteligente para entender que tudo isso é uma sanha ditatorial. E aí tem um monte de passador de pano aí, tem um monte de jornalista passador de pano aí que, não, o governo está fazendo muito bem. Tá nada, tá nada. Aquela história de que, o juiz está roubando pro meu time e tá tudo bem, né? Uma hora o juiz pode mudar, né? E aí você vai reclamar do quê? Uma hora o juiz pode mudar. Aí você vai reclamar do quê? Esse mesmo juiz, daqui a pouquinho, pode querer um certo vice aí na presidência, um tal de Alckmin. E aí vocês vão reclamar do quê? Vai chorar e falar, é golpista. Pois é, né? Aí não adianta chorar em cima do leite derramado, vocês já deram a corda pro bandido. Fazer o quê? A palavra está se cumprindo. Arrisca. Querido e amado irmão, que vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo da besta 666. Eu até disse num vídeo passado, num vídeo antigo meu, eu falei, vocês já observaram o que está acontecendo? E pela palavra, então você faz a narrativa. Jesus disse que um reino dividido por si próprio se destrói. Um reino dividido não prospera, ele se destrói. O reino dos homens é dividido. O reino dos homens está dividido. Divide-se em nações, em continentes, divide-se em blocos. Está dividido. O reino dos homens está dividido dentro de um país, estado contra estado. Meu estado é melhor, o teu é pior, e vai. Divide entre cidades, estão divididos entre cidades. Aí se divide chegando a você e a mim. Divide-se chegando na família. A família se divide. A família aqui na terra, a família de Deus, ou que supostamente diz servir a Deus, está dividida. Os homens estão divididos, famílias estão divididos. Isso é uma realidade.
e o reino dividido não subsistirá. O reino dividido se destruirá. Essa matrix, esse mundo está dividido e vai se destruir sozinho. No final o Senhor vai mandar fogo para purificar, acabar com tudo e fazer novo céu e nova terra. Um dia vai parar. Um dia vai parar de existir, de nascer pessoas. Você tem que entender isso. O próprio Jesus disse que o reino dividido não pode subsistir, ele vai se destruir. E a própria palavra revela que no final dos tempos haveria uma grande divisão. Pai contra o filho, filho contra o pai, nora contra a sogra, sogra contra a nora. Trair-se iriam uns aos outros. Por causa do quê? Por causa do mal, o qual está lá em Mateus 24, 12 e 13. Por aumento da maldade, da iniquidade, o amor de quase todos. O amor de muitos se esfriará. Não haverá afeição. Pois não há amor, não há afeição. Não há comunhão. Não há amor, não há obediência. Pois como posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus que não vejo, mas está aqui o que eu vejo e também deixo de amar? Como eu posso amar a Deus? Eu não o vejo, ele é espírito, ele é invisível. Como posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo que vejo? E que tem mandamento ensinando para nós amarmos, amais uns aos outros, disse Jesus, como eu vos amei. Irmão, e amar, ter amor, não é compactuar com coisas erradas, não, com o pecado de pessoa. Ah, não, eu te amo, pode fazer. Ah, faz isso, aquilo. Não é isso. Aquele que ama, aquele que tem amor, então ele disciplina. O pai amoroso não retém a vara, ele tem a vara e a executa. A vara do quê? Da palavra, do ensino, da repreensão. Mas aquele que diz que ama e não repreende, esse é um amor falso, não é verdadeiro. Até Jesus mesmo diz, eu castigo, ele diz assim, eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Daí lá no livro dos apóstolos, eles falam assim, olha, se você não tem repreensão e não é repreendido, então você é um bastardo, você não tem pai. Mas se você é repreendido e castigado, é porque você tem um pai e um pai zeloso, que é o Deus Criador, que é Jesus Cristo, e que é a palavra que nos ensina como andar e proceder. Por isso, meu querido e amado irmão, é necessário que no dia de hoje você venha abrir os olhos e tirar os comichões que você não está conseguindo observar nem ouvir o que está acontecendo, vindo pela boca da mídia, dos jornais. Você não está conseguindo assimilar e nem ver. Como eu digo e falo, esse vídeo aqui não é para trazer terror, apavorar você, colocar medo. Não. Eu vejo que tudo isso está acontecendo e eu fico alegre. Bem alegre. Bem-aventurado aqueles que amam a volta de Jesus. E a volta de Jesus vai ser feio o negócio. Vai cair estrela do céu. As potências do céu serão abaladas. Fogo, enxofre, terremoto, peste. Está lá em Apocalipse. Aí você fala, nossa, meu irmão João, você é um profeta do caos. Não é assim que eles falam? Quando nós pregamos o Apocalipse, Mateus 24, a volta de Jesus, e todos os flagelos que vão de acontecer, eles falam, Silas Malafaia falou, são os profetas do caos. Não podemos pregar a verdade, ensinar a verdade, que é profeta do caos. Eu vou fazer mais uma menção aqui a vocês, para vocês refletirem e meditarem. Pensem comigo. Nós estamos em 2023, hoje é dia 31/5/2023. E vamos fazer suposições, ou uma suposição, que amanhã se revele as duas oliveiras do Senhor.
As duas testemunhas do Senhor que está escrito lá no Apocalipse. A palavra diz que eles terão autoridade de fechar o tempo e não haver chuva. Eles têm autoridade de fazer as águas. Tem um grande rio aqui, que é o rio Passaona. Os grandes rios, ou o rio da Amazônia, no Brasil. Eles têm autoridade de falar assim: se transforme tudo em sangue. E assim se fará. Não chova e não choverá. E todo aquele que se levantar e quiser se opor a eles, a palavra diz que sairá fogo da sua boca e os consumirá. Bom, esses são os profetas do caos. As duas oliveiras, as duas testemunhas do nosso Deus Pai, que vai enviar sobre a terra. A palavra diz que eles vão pregar contra o quê? Contra os pecados de idolatria. Eles vão pregar contra os pecados de idolatria, os pecados de roubo, os pecados que estão aí sobre a humanidade. Feitiçaria, idolatria, sodomismo, enfim, eles vão pregar contra o pecado. E essa geração má, essa geração de ideologias não vão aceitar. Mas eles vão trazer o juízo de Deus sobre a humanidade. Tudo o que aconteceu lá no Egito, tudo que aconteceu lá no Egito, eles vão fazer aqui novamente no Apocalipse. Trevas, fogo, peste, água e sangue, pragas. E eles vão fazer isso na autoridade de Deus. E esses profetas de agora, que dizem ser os homens de Deus, que pregam só a teologia da prosperidade, um evangelho triunfalista, humanamente dizendo, carnal, do dinheiro, do ouro, da prata, vão, se acontecesse como disse no dia de hoje ou amanhã, eles iam ficar revoltados. R.R. Soares, Silas Malafaia, o Santiago, Valdomiro Santiago. Irmãos, eu quero deixar um vídeo para vocês. Eu sempre falei que política e igreja não... Nosso reino não é deste mundo, a nossa pátria não é deste mundo. Nós somos ministros do Senhor. Tudo que a política prega é mentirosa, é enganosa, não vem da parte de Deus. E são opositores de Deus. Por quê? Porque o poder político é o poder do dinheiro. E quem tem o comando do dinheiro é o Deus Mamon. É o próprio Satanás, que tem autoridade sobre a terra. Deus deu para ele para que se cumpra o Evangelho, a Escritura. As pessoas são ignorantes, não estudam a Escritura, não estudam a palavra e querem ser os sabichões. Não, é nosso, Deus deu para nós, não deu nada. Deus até deu, sim, lá no Jardim do Éden, mas Adão entregou na mão de Lúcifer, na mão de Satanás. E Satanás, ele revela isso lá em Lucas capítulo 4. Satanás, ele fala para Jesus. Ele tenta vencer Jesus com o engano, oferecendo bens, oferecendo comida. Ele oferece comida lá, quando Jesus está jejuando, né? Ah, você é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Ele pega Jesus lá no deserto da tentação, leva lá no alto monte. Aí está a história da terra plana, né? Ele leva Jesus no monte mais alto e mostra os reinos dos homens. Mostra o poder da política dos monarcas, dos reis. E ele diz bem assim para Jesus: olha, Jesus, tudo isso aí foi me entregue. Está lá em Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Tudo isso foi me entregue, e eu dou a quem eu quiser. Foi entregue para ele. Quando nossos pais pecaram, Adão e Eva pecaram, ele tomou posse. E Deus permitiu, porque o homem perdeu e o homem foi expulso do paraíso. E ele diz: tudo isso foi me entregue, eu dou a quem quiser. Ele diz isso para Jesus. Jesus em nenhum momento diz: não é teu, não foi entregue. Jesus não fala isso. Ao contrário, Jesus, é claro que rejeita e vence ele com a palavra também. Pois ele fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Porque para mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser.
Então, nesse tempo, por um período de tempo, Deus entregou. É claro que Deus depois vai destruir tudo com fogo, vai lançar o diabo, os seus demônios, os seus seguidores, tudo no lago de fogo. E daí Deus vai destruir tudo isso aqui. Aí entra a história do novo céu e nova terra, que está escrito também que ele fez. Então, meus irmãos, e Jesus em nenhum momento diz, não é verdade. Mas Jesus vence ele pela palavra. Também está escrito na lei. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Deus é Deus de todos, até de Satanás, pois foi o próprio Senhor Deus que criou Satanás, criou Lúcifer, criou o opositor, que se tornou opositor de Deus. E ele já tem a sentença lavrada. Então, meus queridos e amados irmãos, eu não me canso de falar sobre essas mensagens porque as pessoas não recebem. São poucos que pregam escatologia, mas estão aí no YouTube, que tem milhões de seguidores, mas eles vivem de like, vivem da fatura que vem do YouTube. Não tô falando que é errado, mas a glória deles está aqui no dinheiro, nesse mundo. Não pode você pegar um vídeo de um canal do irmão que tem 5 milhões, 12 milhões, 15 milhões, 1 milhão, 100 mil. Não pode pegar um vídeo que deu um strike na gente. Porque, não, o direito autoral é meu. Usa o nome de Deus, usa o evangelho para enriquecer, ganhar dinheiro e likes e ganhar fama e ganhar convite para pregar aqui e acolá. Mas já estamos vivendo a evidência de ser cerceados em tudo e em todos os jeitos. Em palavras, em ações. Tanto que eu até vou deixar um pedacinho do vídeo do pastor Ebelísio. Se eu não me engano é esse nome. Vocês vão ver aí. Ele falando que a Assembleia de Deus convidou um pastor para trazer uma mensagem. Foi este mês agora. E esse pastor, no primeiro dia de pregação, ele começou a pregar que a igreja não se deve ser politizada, não deve trazer esse tipo de mensagem nos púlpitos das igrejas. A igreja não deve ser politizada. Vote, quer votar? Vote, escolha. Por mais que você saiba o que acontece com os votos, né? É uma maravilha, dividido certinho. Irônico, né? Talvez. Você vota lá, então vote. Daí você consegue colocar só homens maravilhosos para defender o evangelho. Deus não precisa da defesa do próprio inimigo. Bom, falando do profeta ou pastor da África que se chama David, que cortaram a pregação dele porque falou palavras pesadas. Dizem que era para pregar durante 2 dias, pregou no primeiro dia. Quando notaram a pregação, pararam a pregação. Ele não pregou mais no dia seguinte. Lord is saying, o Senhor está dizendo that the church in Brazil needs to separate from politics. A igreja no Brasil precisa se separar da política. Separate totalmente. Separa totalmente. And focus on the coming of the Messiah. E focaliza-se na vinda do Messias. The mission of the church is to prepare the nation for the coming of the Messiah. Not to prepare the nation for outro governo. A missão da igreja é para preparar a igreja para a vinda do Messias e não é para preparar a igreja para um outro governo. Não. The government will come and go. Os governos virão e vão. The government will come and go. Haverá sempre mudança de governos. But the kingdom of God lasts forever. Mas o reino de Deus dura para sempre. The church in Brazil. A igreja no Brasil. You need to remove the false prophets from the church. Vocês precisam botar para fora os falsos profetas. Ouvimos as palavras do pastor que se tornou pesadas para algumas pessoas. Eu aqui já falei sobre isso várias vezes. Antes das eleições eu falava. Tomam cuidado, está vindo as eleições. Muitas igrejas se tornarão sedes políticas. Com certeza também aconteceu. A maioria das igrejas se tornaram sedes políticas. Eu mesmo, quando eu era itinerante, eu estava tendo muito problema, tá? Por causa de certas verdades que eu falava no altar. Então, principalmente se você não apoia 100% a direita, você é cancelado, as suas agendas é cancelada. Com certeza, né? Quem ama pelo menos a base cristã, quem ama a família, não irá apoiar a esquerda, na minha concepção. Mas
Não necessariamente a pessoa tem que ser da direita. A pessoa tem seu direito de ficar neutro também. Mas o meu conselho, como o cidadão, você pode votar, você tem que votar, você tem que escolher. Porque você tem que escolher quem vai liderar o seu país por 4 anos. Porque cada decisão, com certeza, cada decisão tomada tem impacto na sua vida. Só que essa mobilização dos cristãos nos altares, nas ruas, era exagerada. Até os pastores nas ruas, marchando, os pastores em Brasília, em vários cantos. Orar pelo país, orar por alguém que você quer que passe, não é pecado, não é mal. Mas a mobilização era exagerada. E o mundo cristão sabe que o Brasil é um dos países líderes no evangelho. Isso sem dúvida, não podemos negar. Infelizmente, os pioneiros, as pessoas que começaram a pregar, que fizeram o mundo conhecer o Brasil por causa do evangelho. Por exemplo, eu conheci o Brasil por causa de certos pastores que hoje são grandes políticos, vendidos. Nós acompanhávamos esses pastores. Alguns desses pastores hoje falam geneiras, hoje falam palavrões. Mas eu conheci o Brasil através desses pastores. E esses pastores mexeram o mundo lusófono, mas hoje estão sentados lá na política. E esses pastores usam as igrejas como sedes políticas. Infelizmente, preparam as igrejas para próximas eleições, para outras eleições, para outras eleições. Não acontece apenas no Brasil, acontece em Angola também. Em algumas igrejas, infelizmente, eles vendem os votos nos políticos, pegam dinheiro e conscientizam o povo no quem que eles devem votar. Não fomos chamados para preparar as eleições, mas fomos chamados para preparar o povo para o arrebatamento. Com certeza, eu repito, você pode votar, tem que votar, mas não é o foco principal, porque as eleições podem realmente te decepcionar. Como aconteceu no Brasil, decepcionou muita gente. Eu mesmo falava isso antes, mas precisou vir alguém de lá, não sei do Quênia ou aonde, para vir falar para que as pessoas entendam. Eu falava muito e algumas pessoas me atacavam. Nós dependemos de Cristo. Quem me defende, quem me cuida é Jesus Cristo. A política dessa terra nunca será justa, seja da esquerda, da direita. Com certeza da esquerda realmente é pior, mas da direita não é perfeita e também não é igreja. Toma cuidado que você faça aquilo como se fosse o seu Deus, como se fosse a sua religião. A igreja não é a sede do partido político, mas a igreja é o aeroporto onde prepara o povo que vão voar com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui, tá? Deus abençoe a sua vida. Compartilha para abençoar outras pessoas. Que a glória de Deus, a proteção de Deus esteja em sua vida e esteja em sua família. Graça e paz, irmãos. A própria palavra diz que tudo que está escrito vai acontecer. Não temos como impedir a vinda do anticristo. Não tem como impedir. Certa vez uma mulher mandou uma mensagem no meu canal, no outro canal que nós tínhamos lá, Internacional Serra de Fogo, número 3. Eu estava pregando e falando do anticristo, da besta, e ela falou assim: você, irmão, você é muito falador. Você é mau. Você não é homem de Deus. Sabe por que você não é? Porque em vez de você orar pela besta, para que Deus salve a besta, ela falou isso. Errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Mas a mulher me subjugou, dizendo que eu era um falso pastor e que eu deveria orar pela besta para a besta ser salva. Irmãos, está revelado, está escrito, não tem volta. A palavra diz que no final dos tempos a volta de Jesus seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. Então está escrito, ele já viu, não tem como mudar. Não há mudança. Não há mudança como vai haver o dia do tribunal de Cristo. Mudar o dia, aí a hora do tribunal de Cristo. Não tem como mudar. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar, mas está lá estabelecido por Deus. Ninguém pode mudar o dia e hora. Ninguém sabe o dia e hora e ninguém pode mudar. Errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Está escrito: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento de ler as escrituras. Ai, meus irmãos, às vezes eu
repetitivo, igual aquelas fitas. Vai e volta, ensino. E não me canso de falar, como disse o apóstolo Paulo, eu não vou me cansar de falar da verdade de Deus, do fim do mundo, da escatologia. Talvez as pessoas olhem para mim e falem, esse cara é um louco, um doido, mas está escrito que chamariam nós disto. A palavra diz que eles, no final dos tempos, é o que eu sempre revelo e mostro, e quando você começa a falar para as pessoas, elas realmente pensam e falam isso. As pessoas iam zombar. Você é doido? O que é isso? As pessoas que morrem. Acaba para as pessoas que morreram. O mundo não vai acabar, não. Zombariam. Escarnecedores zombariam da volta de Jesus. Então, meus queridos, não tem argumento. Não tem argumento, digamos assim, para você dizer pela fé que isto aqui não vai acontecer. Os sinais, as evidências estão aí. Está aí os sinais. Tudo que está na Escritura tem acontecido. E hoje, com mais evidências estão aí. É preciso que nós voltemos a Escritura, olhemos e lemos e pedimos e viemos a pedir ao Pai, Deus tenha misericórdia, nos ajude, nos dê graça, para que possamos vencer esse mundo. O mundo quer dizer, vencer a maldade que está nas pessoas. É preciso, irmãos, é preciso orar, falar com Deus, crer no Deus invisível. Ele é invisível, não pode ser visto. Ele não pode ser visto. Mas a palavra diz, como eu creio, e o próprio Deus, o próprio Jesus diz, a própria palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Então eu vivo pela fé. Você vive pela fé. E no meio de todas essas atrocidades que estão acontecendo sobre a humanidade, ou os flagelos de Deus, o juízo de Deus, as sentenças vindo sobre a terra, nós sabemos que o Senhor te dará e nos dará, segundo a sua vontade, o livramento no dia da grande tribulação, que está por vir sobre toda a humanidade. Que está para vir sobre toda a humanidade. Quem sabe no dia de amanhã? Não sei. Quem sabe daqui a um mês? Não sei. Quem sabe daqui a 10 anos? Não sei. Quem sabe a 50? Não sei. Eu só sei que você vai prestar conta, cedo ou tarde, hoje ou amanhã, ou não importa o dia ou hora, mas eu sei que todos hão de se prostrar diante do Senhor, dobrar seus joelhos e confessar que somente Ele é Deus. Todos, começando por mim que estou aqui, trazendo essa mensagem para você, abrir os olhos, tirar os comichões dos ouvidos, ler a palavra, e ser adorador, confessar seus pecados no nome de Jesus, se converter, pedir perdão, e no nome de Jesus você venha receber a sua salvação eterna em Cristo Jesus. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo, nos ajude. O canal nunca foi monetizado, há quase 15 anos que eu trabalho com vídeos, há uns 10 anos trabalho com edições no canal do YouTube, Facebook, e nunca eu ganhei um centavo. Faço isso para a glória de Deus Pai e para que você seja abençoado. Faço um trabalho voluntário em o nome de Cristo, pelo amor de Deus, o amor de Jesus, e a você que não tem preço. A sua alma é eterna e necessita da misericórdia e a graça de Deus Pai em Cristo Jesus. Amém? Paz e graça, a paz do Senhor a você, meu irmão. Que Deus vos abençoe. E até o próximo vídeo, se nosso Senhor Salvador Jesus Cristo quiser. Amém?
Então tem muita gente se preparando para a grande tribulação enquanto você está dormindo. As leis se preparam para isso, tudo se prepara, tudo indica que estamos a chegar nos últimos tempos. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Prepara a sua vida, prepara a sua família, prepara a sua casa. Quem tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, prega o Evangelho, tá? Ganha as almas para Cristo, porque o tempo está mal. Falta bem pouquinho. O arrebatamento acontecerá. Ouviremos o som da trombeta. Olha, quão perto está a volta de Cristo? Eu tenho esperado o momento dessa trombeta tocar. Corte para a turma das redes sociais. Então vai lá. Falando do Japão, Emílio, inclusive agora que o país do sol nascente prepara antimísseis após a Coreia do Norte anunciar satélites. Não é exagero dizer que o cenário de guerra já entrou em implementação, diz a mídia norte-coreana, sobre exercícios militares na região. Se os satélites forem lançados em território japonês, eles derrubam. E se derrubarem, a Coreia do Norte vai para cima. Vem aí uma nova guerra? Interrogação. A gente fala da Rússia e da Ucrânia, que o Morgado acompanha tanto, mas o Japão está estremecida essa relação com a Coreia do Norte, e os Estados Unidos também sempre gosta de dar o seu palpite. O tipo de lugar que Lula acredita que tem democracia. Esse aqui é o tipo de lugar que Lula acredita que é só narrativa. Eu não estou falando da Venezuela, não. Estou falando de outro lugar que Lula, que Flávio Dino amam. Afinal, foram do PCdoB, no caso do Flávio Dino foi do PCdoB, acredita que as pautas comunistas são interessantes. Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste. Na Coreia do Norte, um bebê, criança, de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua. Sabe por quê? Não sabe? Os pais foram pegos com uma Bíblia. É isso. Um bebê de 2 anos e toda a sua família foram condenados à prisão perpétua depois que seus pais foram flagrados com uma Bíblia na Coreia do Norte, revelou o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa de 2022 dos Estados Unidos. É só narrativa. Isso é mentira dos Estados Unidos. Afinal, a culpa é dos Estados Unidos, que mandou a Bíblia para eles. Ou pode não ter sido dos Estados Unidos, mas de alguém que mandou a Bíblia para eles. Afinal, a Coreia do Norte é uma democracia, tem até eleição, não é? Não é? Toda vez que um ditador morre, outro ditador é eleito por eles mesmos para continuar. Tem eleição, então é democrático. Tudo isso é narrativa. Vão dizer até que o Kim Jong-un é um homem mau. Pois é, se depender da cabeça do Lula, é isso mesmo que ele pensa. Esse é um ponto que a gente tem que discutir e discutir muito. E o pior de tudo, eu vou tentar agilizar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Depois de toda essa lenga-lenga, adivinha? Maduro diz que a América do Sul está pronta para uma integração. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou na terça-feira que a América do Sul está pronta para uma integração após cúpula do continente em Brasília. O líder venezuelano destacou que o documento batizado como Consenso de Brasília coloca países sul-americanos em uma nova etapa. Ou seja, estaríamos diante de um novo Foro de São Paulo, agora chamado de Consenso de Brasília? O que é essa integração que Maduro tanto fala? Deixa eu refrescar sua memória, talvez você não lembra, mas eu vou tentar refrescar sua memória. Lá, depois, em outubro, depois que Lula terminou a eleição, o Maduro veio à tona e falou que já estava pronto para unir toda a América do Sul, comandados pelos grandes irmãos, China e Rússia, e que ele já tinha conversado com Lula e que isso seria uma realidade. Aí teve gente da Globo News, teve gente de outros jornais que falaram: não, isso aí é um delírio do Maduro, nunca que Lula coaduna com isso. Pois é, aí hoje, quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo para você, eu trago a matéria
de que Lula, junto com Maduro, confirmou o tal consenso de Brasília, o novo Foro de São Paulo. E a Rússia e a China, de orelhas em pé. Jornalistas, preparem, vocês não terão mais liberdade aqui no Brasil. É simples assim. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Sabem sim, nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando a nossa nação.